Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, sejam todos bem-vindos ao quarto bimestre. Estamos no aprofundamento Corpo, Saúde e Linguagens. E o componente é Oficina de Produção Textual. Hoje eu estou também, sou a professora Tayana, e estou com a Kátia e a Natália fazendo a tradução em Libras pra gente. Eu vou fazer a minha transcrição audiovisual para que vocês aí tenham acesso, todos tenham acesso a essa aula. Então eu estou no laboratório, como vocês já sabem, a nossa casinha aqui do Corpo, Saúde e Linguagens. Eu estou em pé, tenho 1,63 m, estou com um vestido preto longo, um tênis branco. Estou com o cabelo solto, meu cabelo é castanho, eu sou branca e o meu sinal é esse daqui. E vamos de aula hoje, o que a gente vai aprender, como que a gente começa esse quarto bimestre. Então, o nome da aula de hoje é Curadoria da Informação, tá? Então, esses nomes não são estranhos para vocês, porque vocês viram, Então, a pergunta, o que é Curadoria da Informação? Embora vocês já devam ter algum conceito, sobre esse assunto, a gente precisa desenvolver, a gente precisa se aprofundar nesse conhecimento. Não é à toa que está aí a pergunta, tá? E aí, como vocês já sabem, deixa eu só dar uma retomada no terceiro bimestre para não chegar assim atropelando, Então, a gente estava falando de textos de divulgação científica, vocês se lembram? A gente estava falando de artigo científico, que é a fonte, de onde o jornalista, entre outros, pegam as informações e trazem para o texto de divulgação científica. E qual era o trabalho de vocês? Eu tinha pedido para vocês fazerem uma atividade lá no finalzinho do terceiro bimestre, que era ler um artigo científico. Não é tão simples ler um artigo científico, mas é bom vocês terem contato com esse texto, tá? E a gente vai continuar aqui insistindo para que você leia um artigo científico. Para que vocês entendam melhor o que a gente vai trabalhar durante o quarto bimestre, eu vou trazer as habilidades para vocês, porque é sempre bom vocês terem acesso, tá? Então, primeiro, a gente já tinha falado, apropriar-se criticamente de processos de pesquisa. Então, o nosso foco é a pesquisa. Ai, professora, é tão fácil pesquisar, dá um Google lá e tá tudo certo, não é? Não é bem assim, tá? E busca de informações por meio de ferramentas e novos formatos de produção e distribuição do conhecimento na cultura de rede, certo? Então, a gente vai melhorar, a gente vai desenvolver essa habilidade, certo? A outra, então, levantar e testar hipóteses sobre organização, funcionamento, efeitos de sentido, discursos, materializado nas diversas línguas e linguagens, o movimento, música, linguagens corporais. Vocês já viram isso no bimestre passado, não, do semestre passado, Então, a gente continua aprofundando, tá? Um contexto aí de mais campos de atuação, um ou mais campos de atuação social, utilizando procedimentos de linguagens adequados à investigação científica. Então, o nosso foco é isso aqui, é a investigação científica, tá bom? Vamos para a próxima? Não tem próxima, a gente vai direto para a aula. O que é curadoria da informação? Então, vocês viram em uma aula, lá no terceiro bimestre, não sei se vocês se lembram, o que é curadoria? Aí coloquei o Mário Sérgio Cortella para falar, sobre essa questão do cuidar. Eu tenho aqui várias informações, eu tenho que cuidar, eu tenho que organizar, eu tenho que compartilhar aquilo que é confiável, enfim. Então, hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre isso, tá? Quais são os objetivos da aula de hoje? Promover a identificação do perfil leitor, ó que legal, Como você lê? E refletir sobre o processo de curadoria. Então, a gente já tinha falado sobre curadoria e a função de vocês, ou a orientação que eu passei para vocês, era que vocês lessem um artigo científico. Vou falar de novo, ler um artigo científico. Não esqueça disso, faz de coração, estou pedindo, leia, por favor. Porque senão você vai perder uma oportunidade de conhecer melhor esse tipo de texto, tá? Vamos à pergunta de hoje, então. Você é um leitor bem informado? E aí? Se você estiver na sala agora e não estiver assistindo ao vivo, o professor pode dar uma paradinha aí e questionar os estudantes. Você é um leitor bem informado?
Claro que sim, né? Eu vejo aquele aplicativo verdinho e sempre comento com os meus amigos, sou muito bem informado. Será que é? Quando você for responder essa questão, pense um pouquinho mais se você é bem informado e como você faz para se informar na era da informação. Ficou redundante, mas é isso mesmo, né? Porque a gente está na era da informação e as informações chegam de maneira muito rápida, mas como que está chegando essa informação aí? Que informação que está chegando? Então, é isso que a gente vai pensar. Então, caso vocês queiram anotar, esse é o momento, vou colocar para vocês aqui na tela, curadoria de informações. A curadoria de informações vai além do intuito de detectar, fala direito, detectar fake news. Então, ela vai para além do detectar fake news. Além de acessar canais que divulgam conteúdo científico, recebemos diariamente links. Vai dizer que isso nunca aconteceu com você. Links com informações classificadas como científica, né? Em nossos smartphones. Então, a gente sempre recebe um link de uma informação. Ontem mesmo eu recebi o link de uma informação e eu fui conferir se aquela informação era verídica, se aquele, olha, veio do veículo tal de informação, não vou falar de onde veio, eu fui verificar, entrei lá, li, tentei buscar em outros lugares, olha só, para fazer essa comparação, porque senão a gente lê uma coisa e toma como verdade e fica bem complicado, né? Então, eu achei bem interessante esses dias falando da questão da pesquisa, né? E da ciência. É um assunto legal para a gente comentar. Ah, a pesquisa falhou, tal. Mas a ciência não é algo divino que não falha, né? Então, por ter a ciência como algo divino, aí quando a pesquisa não corresponde ao resultado esperado, mas a pesquisa... Peraí, a pesquisa é apenas uma possibilidade, uma tendência, não é algo sagrado, né? Então, a ciência é algo que precisa ser refutado, precisa ser olhado, precisa ser pensado. Então, a gente precisa perceber isso. Então, vamos à busca, né, do conhecimento. Então, vamos lá. Quais são as fontes desses conteúdos, né? Então, você recebeu um conteúdo, vamos verificar como fazer a curadoria dessas informações? Então, a gente já tem que ter na cabeça que quando a gente recebe uma informação, a gente não pode tomar aquilo como verdade absoluta. Mas tem aqui o nome de um cientista, tem aqui uma instituição confiável. Calma, tá? Mesmo que tenha mesmo o nome do cientista e a instituição confiável, e sei lá mais o que, a gente precisa sempre retomar. É isso que a gente está aprendendo aqui. Leitura e cotidiano. A curadoria de informações é um exercício diário de identificar a importância dos conteúdos, certo? Eu tenho uma imagem lá de alguém mexendo ali no smartphone. Então, a gente precisa sempre pensar nisso. Por isso que na escola a gente tem que ficar falando para que não se perca. Vale a pena ler? Então, para isso é preciso selecionar fontes, autores e notícias a fim de obter uma melhor compreensão dos conteúdos. Assim compreendemos melhor o mundo em nossa volta. Então, assim, aquele conteúdo que eu estou lendo vale a pena? É algo que realmente vai acrescentar? Né? É de uma fonte confiável? Dá para acreditar nisso? Né? Então, vamos verificar, vamos buscar. Então, a gente sempre precisa buscar aí a informação de onde vem. Parece que eu estou sendo redundante, mas é preciso bater nessa tecla, tá? Então, a gente vai fazer uma reflexão com algumas questões. E nessas questões a gente vai pensar aí no perfil leitor de cada um. Vocês lembram que um dos objetivos da aula era a busca aí por esse perfil leitor. Qual é o seu perfil leitor? Então, através dessas perguntas, a gente vai fazer uma reflexão, tá bom? Então, vamos parar um pouquinho e olhar para a gente agora, cada um olhando para si. Você procura se informar sobre acontecimentos no seu país e no mundo? Então, é uma coisa que você quer saber o que está acontecendo no nosso Brasil, né? Ou não está nem aí. Eu só me preocupo ali, ó, com a minha vila, meus amigos e a minha, sabe, aquele núcleo ali. Eu vivo naquela bolha. Presta atenção, sim ou não? Se você
tem, né, esse tipo de comportamento, é um comportamento assertivo, né? Porque a gente precisa compreender o mundo em volta, o que está acontecendo no nosso país, o que está acontecendo no mundo. Então, é importante ter aí esse compromisso de buscar o conhecimento e saber. Se você não tem essa prática, para um pouquinho e pense sobre responsabilidade. Eu acho que a gente precisa ter responsabilidade no que a gente faz, olhando também o que está acontecendo à nossa volta. E aí, eu tinha essa perguntinha, tenho mais outra pergunta, vamos lá. Você confere as notícias em mais de um canal de mídia? Ou você pega aquela notícia e já sai espalhando, eu vi em tal lugar, e tal lugar, né? Já fazendo aquele estardalhaço. Se você confere, então veja pelo menos em 2 canais, no mínimo, dá uma conferida. Se você tem essa prática, você também está acertando, né? Você tem uma possibilidade muito menor de ser enganado e sair por aí espalhando fake news igual um louco, tá? Vamos para a próxima perguntinha. Você seleciona as fontes de informação às quais você tem acesso? Então você... deixa eu ver de onde vem. Como eu falei para vocês, eu recebi um link e tinha uma fonte aparentemente confiável, mesmo assim eu entrei lá, eu fui ler, pesquisei tudo para ver, não, é realmente... É que eu não queria que fosse verdade que eu recebi, mas provavelmente é, entendeu? Mas eu tive que conferir, eu não saí acreditando, né, cegamente. Então tá aqui certinho se você faz isso. Você questiona o que lê, ouve e assiste, mesmo sendo um resultado científico? Você para pensar e refletir. Olha, segundo a ciência, você deve comer ovos 10 vezes ao dia. Aí você vai lá, compra a cartela de ovos e começa a comer loucamente, tá? Ou você vai questionar, isso faz bem pra mim? Como que a ciência chegou a esse resultado? Por que que eu tenho que comer tanto ovo? Isso é questionar, né? E ver outras fontes, colocando uma situação. Ou não sai, não, mas eu vi em tal lugar, eu fui lá e fiz. A receita tal, fui lá e fiz. Então, prestem atenção. Se você tem essa prática, você também está acertando, tá bom? Vamos a outra pergunta. Essa é boa, né? Você considera opiniões contrárias à sua? Então, aí vai da habilidade também de saber ouvir, que é o que falta, né? Então, quando eu fazia debate com estudantes, meu Deus, às vezes eu tinha que levantar e falar assim, gente, é só uma discussão, né? Não precisa trazer toda a sua emoção, toda a sua fé, toda a sua crença para dentro de uma discussão. Então, às vezes a pessoa está falando uma coisa absurda para você, mas ouve, né? Para ver a opinião do outro ou não. É a minha. Ariano Suassuna tinha uma frase bem interessante que ele falava assim: só existem 2 pessoas, né, 2 tipos de pessoas no mundo. As que concordam comigo e as que estão equivocadas. Você é assim, né? Só que ele fazia isso num tom de ironia. Então, ou você concorda comigo ou você está equivocado, né, meu filho? Então, pare para pensar, ainda que seja absurdo, ainda que você discorde totalmente. Ouça, né? Eu acho que esse dom de ouvir faz muito bem. Então, é algo difícil de fazer? Mas a gente precisa parar e ouvir. Não é porque você vai ouvir que você tem que concordar, né? Eu ouvi, então eu concordo. Não, às vezes você ouviu, discorda, mas a vida segue, tá tudo bem, né? Não precisa levar pro coração. Então, mais razão, né? E menos emoção nessas horas, tá bom? Se você tem essa postura, está de parabéns, acertou. Se não tem, pare um pouquinho, respire e ouça as opiniões contrárias às suas, porque às vezes vai fazer você refletir, algo que você não faria se você não parasse para ouvir, tá bom? Vamos à outra. Você procura ler e ouvir, né, opiniões diferentes de um acontecimento a fim de entender o melhor? Então, assim, são as várias vozes. Eu tenho um fato ocorrido, tem aqui uma vertente falando que é A, tem outra que é B. Você procura, além de ouvir, ir buscar sobre o que aquela pessoa que fala algo que você fala, nossa, mas que totalmente diferente do que a outra pessoa falou, você procura ver os 2 pontos. Ou a primeira pessoa que chega para você e conta
aí essa é a certa. Veja acontecer isso em ambiente de trabalho, né? A primeira pessoa que vai contar a história é a que tem a razão. Então, é ouvir os dois lados da história, ou sei lá quantas versões tiver, para que a gente tenha aí conhecimento e entender e buscar, pesquisar, falando de ciência, né? Ver outros pontos de vista e procurar buscar ter sempre o conhecimento através das divergências. Então, as divergências são importantes, elas precisam existir. Imagina se todo mundo pensasse igual, se tudo fosse igual, não dá, né? Então, a gente precisa conviver com as diferenças, inclusive na ciência, porque a ciência não é algo sagrado, que não pode tocar, não. A ciência é para ser refutada, é para ser pesquisada, é para ser revista, tá bom? Então, se você tem essa prática, também acertou. Agora, fique de olho aqui. Algumas advertências para vocês. Presta atenção. Quando você recebe uma informação, aí você chega assim, eu ouvi falar, né? Onde você viu isso? Eu ouvi falar. Nossa, falaram para mim? Quem? Quando? Onde? Sei lá, falaram. Busca informações sempre no mesmo canal. Você tem aquele canal do coração, aquela pessoa que tudo que ela fala, você acredita porque ela sempre tem razão. Isso é muito complicado, né? Porque ninguém é 100%, nenhum canal é 100%. Então, toma cuidado, né, de seguir algo assim, cegamente pela fé. Cuidado, a gente precisa usar a questão da racionalidade, né? Percepção, leitura, criticidade. Não dá para seguir tudo assim cegamente. Não confere a informação. Então, se você busca no mesmo canal, consequentemente, você nem vai conferir. Foi o canal tal que falou, nossa, esse aí não erra. Então, cuidado. Tem opinião formada sobre tudo. É aquela pessoa que já nasceu sabendo, né? Então, você precisa buscar outras formas de ver o mundo diferente da sua, né? Então, não ouve outras opiniões. Claro, se ela já sabe tudo, vai ouvir outra pessoa para quê? Se já nasceu sabendo, né? Então, você não conhece ninguém assim. Eu coloquei isso aqui, mas foi um engano meu, porque não existe isso, né, gente? Então, se você tem essas posturas ou conhece alguém, né, que tem, fique esperto, observe, porque isso não é saudável, não contribui para a sua aprendizagem e vai dar problema na hora de fazer a curadoria, tá? Se você tem todos esses comportamentos aí, vai dar problema, certo? E aí, eu volto para o tema lá do início da aula, que é a curadoria. É preciso pesquisar, né? Depois que você pesquisa, você filtrar. Então, eu vou filtrar tudo de acordo com o que eu penso, né? Tudo que é de acordo com o que eu acredito. Filtra, mas tem que ser, ter aquela visão científica, objetiva e com criticidade, tá? Editar e agrupar, se eu tenho muita informação, né, eu preciso organizar essas informações e reconhecimento de padrões de abstração. Então, como você vai deixar de uma forma mais limpa essa informação na hora de buscar? Então, como que eu vou deixar isso mais limpo, mais organizado? Depois que eu tiver feito a pesquisa, eu filtrei o que realmente pode ser compartilhado, eu organizei como que eu posso compartilhar de uma forma que todos entendam, né, de uma forma mais rápida, mais objetiva, mais clara, depois eu vou compartilhar. Então, não é clicou, mandou o link, legal, clicou, mandou o link, tá? Há toda esse cuidado, né, que até que eu falei da aula do Mário Sérgio Cortella, esse cuidado que você precisa ter ao fazer a curadoria. Então, vem mesmo de cuidado, né? De olhar com calma e fazer esse caminho. Então, depois de toda essa reflexão aqui, né? A gente volta para a pergunta inicial. Você é um leitor bem informado? Né? Você é um leitor que procura se apropriar do conhecimento? Você é um leitor que questiona? Você é um leitor que ouve as várias partes, que procura, que confirma aquilo que lê? Então, fica aí essa questão para vocês pensarem, né? Refletirem. No nosso dia a dia, a gente precisa refletir nas nossas práticas para depois a gente partir para a curadoria da informação. Vocês viram que essa aula é apenas uma preparação para aquilo que está por vir, né? Então, é só a introdução para a gente ir pegando o ritmo do quarto bimestre e na próxima aula a gente continua com esse assunto. Beijo grande, avalie a nossa aula, até a próxima e fique ligadinho com a gente para entrar aí ao vivo para falar comigo e o professor Mauro Marcel que também estará aqui para falar com vocês daqui a pouco, depois da vinheta. Beijo!